Olá, sou o pastor Murilo e estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. Escolhas e consequências. Gênesis, a geração do dilúvio. Fundamento abandonado, temor de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando uma árvore cai, o problema raramente começa no dia da queda. Muitas vezes a deterioração já estava acontecendo havia muito tempo, escondida em suas raízes. O que todos enxergam é apenas o resultado final de um processo silencioso que começou muito antes. O mesmo acontece com uma sociedade. Nenhuma geração chega ao colapso de um dia para o outro. Antes que a violência se espalhe, antes que a corrupção se torne comum e antes que as consequências sejam percebidas por todos, algo fundamental já começou a se perder. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias que antecederam o dilúvio. A Bíblia descreve uma geração que caminhava para a própria destruição. Mas a verdadeira crise não começou na violência, que podia ser vista, nem na maldade que se multiplicava pela terra. A crise começou quando um fundamento essencial deixou de ocupar seu lugar no coração das pessoas: o temor de Deus. E isso nos leva à pergunta da nossa reflexão: como uma sociedade inteira chega ao ponto da autodestruição? O temor do Senhor é o fundamento que mantém o homem consciente de que existe uma autoridade acima de si mesmo. É aquilo que o impede de transformar seus próprios desejos na medida do certo e do errado. Enquanto esse fundamento permanece vivo, ele protege indivíduos, famílias e comunidades. Mas quando ele é abandonado, cada pessoa passa a seguir apenas o caminho que considera melhor aos seus próprios olhos. Foi isso que aconteceu naquela geração. A violência visível foi precedida pela perda do temor invisível. A corrupção pública foi precedida pela corrupção do coração. O colapso da sociedade começou quando seus fundamentos espirituais começaram a desaparecer. Por isso, a pergunta de Salmos 11, versículo 3, continua tanto atual. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? As consequências que vemos na superfície quase sempre revelam escolhas que foram feitas muito antes. A destruição não começa nos acontecimentos, ela começa nos fundamentos. Mas em meio àquela geração havia alguém que escolheu preservar aquilo que os outros haviam abandonado. Enquanto muitos se afastavam de Deus, Noé continuou andando com ele. Enquanto o temor desaparecia ao seu redor, ele permaneceu firme. E aqui encontramos a resposta para a nossa pergunta: como uma sociedade inteira chega ao ponto da autodestruição? Ela chega quando perde o temor de Deus e abandona os fundamentos que sustentam a vida coletiva. Por isso, o chamado do Senhor para nós não é apenas observar os problemas ao nosso redor, é preservar os fundamentos que impedem que esses problemas se tornem inevitáveis. Deus continua procurando homens e mulheres dispostos a permanecer firmes quando muitos escolhem outro caminho. Porque quando os fundamentos são abandonados, as consequências alcançam muitos. Mas quando os fundamentos são preservados, gerações inteiras podem encontrar direção, proteção e esperança. Amém? Amém! Glórias a Deus!